Bom, aconteceu que aquele vídeo eu dei só uma pausa, só que como eu saí do aplicativo da câmera, ele fechou aquele vídeo. Então, esse aqui é o complemento, eu continuo aqui. Resultado final, eu coloquei no Waze e ele já estava dando que eu chegaria às 9h15 da manhã no cliente, ou seja, eles têm que ser entregues para começar a integração às 9 horas da manhã. Não adianta nada eu ir até lá para chegar às 9h15. Então, a pessoa do RH que eu tenho contato lá, um rapaz gente boa demais, ele vai agilizar para mim, vai encaminhar eles para lá e eu vou entrando em contato com eles no decorrer do dia e resolvo as partes técnicas por aqui. E aí, eu agora vou voltar para minha casa, vou ficar lá trabalhando até a hora de levar meu filho para o colégio. De levar meu filho para o colégio, eu já vou para Guarulhos, porque se esse trânsito tá assim agora, ele não vai estar maravilhoso na ida para lá. Fechou? Então, vamos continuar aqui. Espero que não seja tão longo quanto o outro vídeo que deu praticamente meia hora. Mas vamos lá. No dia do jogo, nesse segundo jogo, que era um jogo meio de redenção, era aquele jogo para ganhar torcida e não sei o que, tudo deu certo, uma classificação heróica, ganhou nos pênaltis, o nosso maior goleiro do mundo defendeu um pênalti que na verdade me deu uma sensação que o atacante que bateu o pênalti atrasou a bola para ele, mas enfim, ele tá lá para defender e pronto, acabou. Mais um para a carreira dele, que é um grande defensor de pênalti, todo mundo sabe disso. E essas defesas esse grande líder que ele defender esse tipo de coisa. O Roger Guedes foi aquele cara que chegou a criticar abertamente uma jornalista que manifestou sua opinião em relação ao caso. Uma coisa interessante que o Roger Guedes falou: não se pode julgar as pessoas dessa forma. Essa jornalista foi cruel demais julgando. Não é uma suspeita. Senhor Roger Guedes e qualquer defensor desta ridícula passada de pano, não é uma suspeita. Não é uma coisa que aconteceu e tem que ver direito. Ele foi julgado e condenado com provas. Eles, tá? Então, é isso que eu quero dizer. Cara, chama de mimimi, chama da puta que pariu. Mas dando passagem aqui para uma senhorinha. Essa senhora, ela se plastificou. Ela colocou um plástico na cabeça, porque provavelmente mexeu no cabelinho, e colocou um plástico no corpo. Está atendendo à demanda do que ela precisa. Bom, vamos lá. Então, fato em si. Depois do jogo, ele foi dar uma entrevista e na entrevista ele já comunicou que ele estava se desligando. O tom que ele usou para justificar e a carinha de coitado de mim foi assim algo que, se eu tivesse perto, eu não ia aguentar. Eu ia jogar um sapato na cara dele. Não dá, gente, não dá. Por uma coisa que aconteceu há tanto tempo, eu fui ameaçado. Fato, vamos lá, hein? Não se ameaça a família, não se ameaça de morte, não se ameaça de violência, não. E os clubes são bem coniventes em relação a essas ameaças, beleza? Algumas delas eu concordei com o resultado, mas não com a forma como foi feito. E essa é uma delas, beleza? Então assim, o que fez ele sair do Corinthians não foi uma ética moral, uma moral ilibada. Não foi. O que fez ele sair do Corinthians foram ameaças que ele resolveu proteger mais a família dele. Fez ele muito bem. Fato. Em nenhum momento, ao menos, sabe, aquela chance mínima, aquela esperança que você tem, ele vai falar em algum momento. Por assim, eu estou sendo julgado por uma coisa que aconteceu há mais de 30 anos atrás, e aquela carinha de choro. Ele podia ter completado, a qual eu cometi um erro grave e que pago com a minha consciência todos os dias da minha vida, ponto.
Ia curar o problema? Não. Mas ia dar uma alavancada, virar um pedacinho da chave. Beleza? Então, é disso que eu estou falando. Ele saiu, infelizmente, a Gaviões da Fiel, que não é, como qualquer torcida organizada, não é algo que eu vanglorie e acho maravilhoso, mas que também tem certas atitudes bastante diferenciadas quando você compara com o meio de torcidas organizadas. Não se manifestou em nenhum momento, oficialmente, em nenhum momento, porque houve um trabalho da diretoria para comprar esse silêncio, não sei, não tô entendendo o que vocês estão falando, entendeu? Então, assim, outra mancha, tá? Outra mancha pesada. Então, enfim, cara, pode ser que eu esteja, a seu modo de ver, falando só idiotices, só besteiras, só coisas que não tem porquê, só... Ok, mas olha, você tem o direito de relativizar tudo o que esse fato significa. Mas você tem o dever de formalizar o conceito completo. A gente eu, homem, macho, hétero, branco, fica mais fácil tudo. Eu posso dar aquelas questões básicas de... mas ele é homem. Tudo isso eu posso entender sem hoje com a minha cabeça concordar em nada. Mas eu tenho sempre que chegar à conclusão: que horror! Eles forçaram sexo com uma garotinha de 13 anos. Garotinha de 13 anos, de 1,80 m ou de 1,30 m, é uma garotinha de 13 anos. Não possui capacidade de tomar as próprias atitudes e principalmente sexualmente. Uma garota de 13 anos em 87 ou hoje, se você der uma boneca pra ela brinca. Uma garota de 13 anos em 1987 ou hoje, se você forçar o sexo com ela e seduzi-la, é muito possível que você consiga. E nada disso vai fazer com que isso seja aceitável em qualquer hipótese. Ponto. O momento é muito difícil, aonde esses pensamentozinhos de extrema direita que relativizam declarações como elas são lindas, elas são pobres e elas são fáceis aqui no meio da guerra. É a mesma coisa de dizer, mas isso foi há tanto tempo atrás e ninguém nunca falou nada. É um erro grave ninguém nunca ter falado nada. Tem vários erros graves nessa conversa toda. O que não pode ter é uma tranquilidade de você falar, não, eu não concordo. Eu vou finalizar com uma constatação horrorosa do Brasil de hoje. Os últimos 5 domingos eu estive em alguma comemoração. Os primeiros 4 foram churrascos. Teve o churrasco da Páscoa, o churrasco do aniversário do meu primo, depois o churrasco do aniversário de um filhinho de um amigo da gente, enfim, uma porrada de churrascos. E em um deles estava eu, até com algumas pessoas que eu não conhecia, mas pessoas que o papo estava sendo legal, uma gozação, uma tiração de sarro, coisas sobre futebol, coisas sobre várias outras coisas. E um casal que eu não conhecia ficou perto de mim conversando, a gente falando sobre várias coisas, sobre esse aspecto. E o contexto não era nem machista em nenhum momento. De como era torcer, ir no estádio antigamente, as idiotices de briguinhas que a gente tinha, enfim. Nisso, a esposa nesse casal o cara e a moça vira pra mim e toca nesse assunto. O que você achou dessa questão do Cuca? Eu achei um absurdo, eu achei ridículo uma coisa dessas, um mimimi do caramba. E eu só pude falar, olhar pra ela, olhar nos olhos dela e falar, pois é. E bom, você viu? Tem que mudar de assunto, tem que sair. Mas
a mancha aqui, velho, a cravada aqui, eu falo, nossa, uma mulher, uma mãe. A vontade de continuar essa conversa levaria essa festa pra merda. A vontade de continuar essa conversa iria para um lado... Talvez se fosse sua filha você não achasse mimimi, mesmo que tivesse sido há 30 e poucos anos atrás. Eu vi tanta gente relativizando. Vou dar um exemplo. O Rica Perrone usou todos os argumentos que a imprensa gaúcha usou na época para relativizar. Todos. E não contestou nenhum. As minas lá, não é de agora, de muito tempo, elas são muito mais liberais, elas transam mesmo, desde muito cedo. Parabéns. Ela era uma menina de 13 anos. Lá ou aqui é ilegal. E em qualquer lugar do mundo, na minha cabeça, deveria ser imoral. Deveria ser nojento. Ela foi com o namorado. Como assim o namorado deixa ela entrar? Não, ninguém deixou ela entrar. Se os dois que estavam com ela eram namorados ou qualquer outra coisa, não tem a menor importância. O fato é que ela foi violentada. O sexo foi não consentido, declarado por ela, e pronto. Ela nunca ganhou um tostão com essa conversa. Nunca ganhou um tostão com essa conversa. Então você não venha com essa de que uma menininha seduziu 3 marmanjos e eles são inocentes nisso porque ela queria se aproveitar da situação. Parabéns. Os pais estavam se separando. E como naquele fim de semana que aconteceu o negócio, ela estava na guarda da mãe, o pai queria a guarda dela, então ele usou esse fato para poder usar legalmente o fator de que a mãe não cuidava direito dela. E olha só o que aconteceu. O Rica, ele estuprou uma menina de 13 anos. Tcharam! Tem sêmen dele comprovadamente encontrado. Ponto. Esse cara é milionário. Ele não tem nada de coitadinho. Esse cara ganhou a vida dele jogando e depois treinando grandes clubes com um pecado mortal entre todos nós. E é a única crítica que eu concordo com todo mundo que está falando sobre isso, relativizando ou não. Por quê? Isso nunca veio à tona da forma correta que deveria ocorrer. São 4 criminosos. Eles violentaram uma garota, eles fizeram sexo com uma garota de 13 anos. O processo comprova que ela foi violentada, tá? Mas, fato, houve sexo com uma garota de 13 anos. Isso é legalmente correto? Não. Isso é moralmente correto? Relativiza o quanto você quiser. Tem cada mulherão de 13 anos, de 14 anos. Tô nem aí porque você tá falando. Tô nem aí. Uma pessoa de 13 anos ainda é uma pessoa de 13 anos. Uma pessoa de 13 anos não assina. Mas já engravida, então. Já engravida e daí? Isso é uma questão biológica. Não é uma questão legal, não é uma questão moral e não é uma questão ética. Beleza? Gente, sabe o que aconteceu? Eu voltei para casa e vou trabalhar de casa. Eu acabei de entrar na minha garagem, vou estacionar meu carro e vou entrar lá e ficar. Eu acho até que meu filho e minha mulher nem estão lá ainda. Nem estão lá mais, porque o Cauê parece que tem exames hoje para fazer. Exames de rotina. Exames médicos de rotina. Sangue, urina e tudo mais. Então, gente, assim, eu quero deixar registrado aqui. Como todo mundo sabe, meus vídeos têm a intenção de que se um dia o meu filho quiser saber algo de mim, em determinada época, está lá o meu canal. Mas eu sei que tem 2, 3, 4, 5 pessoas que acompanham alguma coisa, assistem alguma coisa. É só minha opinião, gente. Mas
Eu não sendo uma pessoa pública, eu sou alguém no meu meio. E eu preciso registrar minha manifestação. Eu sei que tem um monte de gente ao redor de mim que eu gosto e amo, que provavelmente estão deste outro lado de quem está achando que tudo isso é um absurdo, na minha opinião, da forma incorreta. Eu vou respeitar. A merda já está feita lá atrás. E, enfim, é aqui que nós estamos. Temos muito o que fazer. Se hoje não é consenso mundial esse fator ter sido um fator grave e que nunca vai deixar de ser grave, principalmente pelo fato de que os envolvidos nunca assumiram sua culpa e de que os envolvidos tiveram carreira promissora, passados pela hipocrisia de uma imprensa que pôs pano nisso aí. Se a gente ainda tem que discutir isso, a gente tem muito o que fazer. Beleza? Isso não é esquerda ou direita. Isso, na minha opinião, é só certo ou errado. Beleza? Grande beijo, vamos trabalhar. Vamos correr para trabalhar.